Fala aí pessoal, aqui é o Tsu gravando mais um vídeo para Mobilidade FM. Dessa vez eu trago uma dica de aplicativo, um aplicativo muito bacana por sinal. Muitas pessoas falam conosco, pedem dicas, né, de aplicativos para podcasts. Ah, qual que eu uso? Uso o BeyondPod, uso o Pocket Casts, como é que eu assino o podcast de vocês e etc. E uma das coisas que as pessoas também falam é que o iOS tem um ecossistema maior de podcasts por causa do iTunes. Então você assina os podcasts pelo iTunes e vai lá e já conecta seu iPhone, iPod, iPad no computador, ele já baixa, ou você assina pelo próprio celular. E o iTunes é sim um dos maiores ecossistemas para se colocar um podcast. Eu acho que é o maior, o mais conhecido, é onde as pessoas buscam mesmo podcasts, ao invés de ficar assinando pelo feed como fazem com as notícias. Você tem a possibilidade de fazer os dois, o iTunes é só um wrapper, ele só segura vários feeds lá dentro dele e deixa com uma carinha melhor, mas no final você está assinando um feed XML para o podcast. E aí a dica é desse aplicativo chamado IPP Podcast Player, que é iTunes Top Podcasts Player, alguma coisa assim. O que é muito bom desse aplicativo é isso, é que ele pega os podcasts direto do iTunes. Então você não precisa ficar gerenciando aquele monte de XML e ir lá no site buscar, não sei o que lá. Se o seu programa que você quer ouvir tá na iTunes Store, tá no iTunes, então ele vai aparecer aqui e isso é o mais legal. Então a primeira coisa que você vê quando você abre o IPP é a lista com todos os podcasts, né? E aqui em cima, se vocês virem, a categoria tá azulzinha, que é o que está selecionado. Então você pode escolher aqui todos os gêneros de podcasts. Pode mudar, por exemplo, para esportes. E aí ele vai carregar todos os podcasts. Assim, a coisa mais incrível dele é que ele realmente pega a lista do iTunes. Então, tipo, puta, é muito incrível isso. Então, se o cara tem o podcast lá no iTunes, vai aparecer aqui. Então, vocês verem aqui, né? Nerdcast, o principal podcast do nosso país. 99 Vidas, Braincast e etc. Tem vários podcasts aqui. E aí, se você puxar do lado da esquerda para a direita, ou apertar no botãozinho aqui em cima, que é bem pequenininho, acho que é mais fácil você puxar da esquerda para a direita, você pode escolher o país que você quer os podcasts. Então eu posso escolher os podcasts dos Estados Unidos, mando recarregar a lista. Era para você ter recarregado, meu filho. Aí. E aí ele vai mostrar os principais podcasts lá dos Estados Unidos, segundo o iTunes. Isso é bem legal. Eu acho que o mais legal é realmente Brasil, né? nosso paizinho. Então, Subscriptions Category, e aí ele carrega tudo de novo. Isso é muito bacana dele. Então, as principais funcionalidades aqui, você pode entrar em um podcast qualquer. Então, eu vou procurar um podcast aqui que vocês conhecem, que é o Mobilidade FM. Será que tem? Será que vai aparecer? Aqui, Mobilidade FM. E aí você pode escolher qual episódio você quer baixar, vai mostrar todos, então tem desde o primeiro lá no iTunes, tem desde o nosso primeiro podcast. E aí se você quiser baixar, você pode deixar apertado ali no botãozinho de download e ele vai baixar o podcast. Aqui eu já fiz a inscrição, então eu tirei a inscrição, eu posso fazer o subscribe. Então sempre que chegar um episódio novo, ele vai me falar que chegou um episódio novo. Tem as configurações, então quando é que você vai atualizar, não sei o que lá. Isso é bem legal, ver todos os novos episódios ou ver os seus episódios favoritos, você pode marcar como favoritos. Tem um botão de menu ali para você configurar alguma coisa, botão de voltar, beleza. E aí tem uma lista aqui embaixo de downloads, então todos os episódios que você já fez download vão ficar aqui, então tem o Café com Games, MRG, uma porrada de coisa. A playlist é legal porque ela fica dividida entre todos os que você já tocou, todos os que você já ouviu, então 3 ali ouvidos, foi um Railscast, MRG, e os que eu ainda não ouvi, tem 9 para ouvir, e o que está tocando. E isso é uma coisa que eu queria mostrar também, que é muito legal. Ele não pega só os podcasts que são de áudio, ele também pega os podcasts de vídeo. Então, se eu pegar aqui, downloads, Railscast, ele é um podcast semana sim, semana não, sobre programação.
E aí ele toca o vídeo, você pode mexer no vídeo, não sei o que lá. Isso é bem legal, então dá pra você realmente centralizar tudo. E eu acho que tava faltando alguma coisa assim no Android por muito tempo, que é pegar os podcasts da iTunes, já que não tem um aplicativo oficial da Apple, porque a Apple é escrota e não faz. Sendo que eles ganhariam bastante. Assim, eles vão se consolidar ainda mais no mercado se eles fizerem um aplicativo de podcast. Então vocês viram, pode dividir categorias, os que você já assinou. Então se eu já assinei, eu posso ir lá, Café com Games, ele me mostra todos, ou só os novos. E ali você pode ver que ele está baixando o Café com News número 1, então vai o círculozinho, vai se fechando ali, quando terminar de baixar, ele me avisa. O aplicativo não é tão bonito, eu achei que ele poderia ser um pouquinho melhor. Ele segue bastante das guidelines do Google, por exemplo, a barrinha aqui do lado, né? Só que os botões são meio pequenos, mas eu não achei que ficou tão legal. Acho que ele poderia dar uma melhoradinha. Não é a interface mais bonita do mundo, né? Não é a interface que eu mais gostei. Você pode adicionar um podcast se você quiser por uma URL e colocar o XML se não tem na iTunes. Então isso é legal também. As configurações dele, tem várias configurações. Você pode mudar o tema, deixar mais escuro, mais claro. Como que ele vai fazer download, como que ele vai fazer streaming e etc. E uma outra coisa muito bacana dele, que eu gostei bastante porque é muito interessante, que é o modo carro. E aí ele tem alguns gestos, se eu for para um lado ou para o outro, ele vai para o próximo podcast. Então, Café com News 01 é um botão gigante de play. Não, sem sacanagem agora, eu quero ser chamado de Boladão 1980. E aí se você apertar o botão de voltar, ele volta pro último. Isso foi uma coisa que eu achei bem legal. Legal mesmo, sim. Se você tá no carro, vai ficar legal. Bom, esse era o aplicativo. O IPP tá lá na Play Store. É só para Android, porque já que o iOS já tem um aplicativo próprio de podcasts que é da própria Apple, que é bem legal. O IPP, eu acho que o mais interessante é ele trazer esse ecossistema da iTunes de podcasts, né, de áudio, tanto áudio quanto vídeo, de podcasts para o Android. Eu acho que ele faz muito bem isso, apesar de eu não ter gostado tanto assim da interface. Eu acho que dava para eles terem melhorado alguma coisinha na interface. Os botões parece que não funcionam como deveria funcionar. Os botões do Android são muito pequenos, sei lá. Eu achei que não ficou tão legal. Mas dá pra você fazer um batch download aqui, adiciona um monte, aperta no botão de download lá em cima. Eu acho que eles poderiam ter deixado um pouco melhor o aplicativo, um pouco mais usável, né? Um pouco mais bonitinho. Mas no modo que ele tá, eu gostei bastante. Utilizo para fazer o gerenciamento dos meus podcasts. Você vê aqui, tem bastante coisa para ouvir. Esse era o aplicativo que eu queria mostrar. Então você pode assinar lá, você pode mexer por categoria. Então se eu mexer aqui tecnologia, ele vai pegar a lista de tecnologia, vai mostrando os podcasts. Mobilidade FM em 19º, é uma honra pra gente estar entre os 20 primeiros. Eu acho bem legal isso, a gente mostra que a gente está crescendo bastante. E tá lá, ele pega tudo da iTunes, sai na iTunes, você já pode vir aqui, baixar, ou pode colocar pra procurar a cada tantas horas e baixar sozinho, ou você pode ir lá e baixar também. É uma coisa legal. E aí ele fica salvo, fica em cache, fica salvo para você poder ouvir depois, né, sem precisar estar na internet, sem precisar fazer um stream. E eu achei um aplicativo bem legal, e essa era a minha dica de hoje, o aplicativo IPP Podcasts. Vai aparecer o link aí no vídeo para vocês. Então baixem lá, curtam o trabalho do cara, que eu achei bem legal. O melhor é que é gratuito, né? É isso aí, pessoal. Esse era o vídeo, uma dica bem simples de um aplicativo de podcast. Como eu falei no começo do vídeo, muita gente manda e-mail pra gente, manda nos comentários ou no Twitter perguntando como a gente faz para assinar o podcast, qual o aplicativo de podcast que a gente recomenda para o pessoal instalar e tudo mais. Atualmente estou recomendando o IPP, porque o cara não precisa saber nada de XML, nada de feed, é só ele ir lá e procurar o podcast que ele quiser. Além de pegar os podcasts em vídeo também, que é bem legal. Essa era a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha aí embaixo, de compartilhar, se inscrever no canal.
E coloque nos comentários o que você achou, se você já usa o IPP, se você não usa, se você gostou, se você prefere o Pocket Casts ou algum outro. Então, mande seu comentário, fale conosco e valeu e até a próxima. Tchau, tchau.